Nesse vídeo eu vou te mostrar quanto você precisa investir para viver de dividendos, no que você pode investir para conseguir conquistar esse objetivo e vou te mostrar na prática também como que você pode gerar um ranking de ações que estejam de acordo com seus objetivos financeiros, nesse caso de viver de dividendos. Então me acompanha até o final desse vídeo que eu vou te mostrar tudo isso e muito mais. Bom, para começo de conversa a gente precisa primeiro configurar as nossas expectativas que a gente vai ter aqui com os nossos investimentos. A gente vai considerar aqui, para fins de cálculo, uma quantia mínima de R$ 6.500 por mês que vai ser recebida apenas de dividendos. Ou seja, ao longo do tempo você receberia esse dinheiro todo mês na sua conta da sua corretora sem necessariamente ter que recorrer a vender parte do seu patrimônio para gerar essa renda mensal que você precisa. No caso, sem vender nem ações, nem fundos imobiliários, nem nada. Agora, como que você pode conquistar isso hoje? Vou te mostrar aqui duas formas. A primeira é para quem já tem dinheiro disponível, dinheiro ali parado e gostaria de saber como que poderia investir esse dinheiro. E a segunda forma é para quem ainda está investindo hoje, economizando e investindo todo mês, e eu vou te mostrar também como que você pode fazer isso da melhor forma possível para você chegar no seu objetivo de viver de dividendos. Vamos lá? Bom, então primeiro, falando para quem já tem dinheiro. A gente vai considerar aqui então uma estratégia que foca em dividend yield, ou seja, investir em ativos que já estejam pagando dividendos de forma considerável e perene, e é claro, com algumas condições bastante importantes a serem consideradas. Para receber R$ 6.500 mensais, a gente poderia pensar em uma carteira mais ou menos assim: 25% investida em ações brasileiras, 25% em fundos imobiliários, 25% em ações americanas e o restante em renda fixa. Destrinchando um pouco em cada uma dessas classes de ativos, os 25% em ações brasileiras, por exemplo, seria focado justamente em ações que pagam bons dividendos em setores que a gente já conhece, que eu vou te mostrar na prática logo mais. Já para a parte de fundos imobiliários, a ideia aqui não é focar necessariamente nos fundos que mais pagam dividendos, mas como o seu objetivo é, hoje, com o dinheiro que você já tem, conseguir gerar uma renda boa com esses fundos imobiliários, a ideia é focar em perenidade. Então, ao invés de olhar para os que mais pagam, você vai buscar aqueles com maior potencial de manter a consistência a longo prazo. Para a parte de ações americanas, a ideia também é ações de dividendos de forma internacional, buscar essas ações ou buscar algum veículo que permita isso. E no fim, para a renda fixa, a gente tem também títulos de renda fixa que distribuem dividendos, distribuem os chamados cupons ao longo do tempo. Então, considerando uma média de aproximadamente 8,65% ao ano de dividendos recebidos apenas, ou seja, sem considerar a possível valorização ou desvalorização dos ativos, mas apenas os dividendos distribuídos, para você receber R$ 6.500, você precisaria ter investido um total de R$ 900 mil aproximadamente, o que eu sei que pode ser bastante complicado, não é mesmo? Mas eu quero te lembrar que isso aqui é para quem já possui dinheiro e gostaria de viver de dividendos a partir de hoje, ou a partir de amanhã, depois que você já tiver investido esse dinheiro. Só que se a gente usar o poder dos juros compostos ao longo do tempo, você vai conseguir chegar nesses R$ 6.500 de recebimento mensal de dividendos, já isento de imposto, já isento de tudo, sem necessariamente ter que investir os 900 mil. Então, antes de eu te mostrar como que você pode investir a partir de hoje para conseguir viver de dividendos no futuro, já aproveita, te inscreve no canal, mas não deixa o teu like ainda. Segura o teu like e dá o teu like no final do vídeo, que eu sei que você vai adorar o método que eu vou te mostrar agora. Bom, qual que é essa segunda forma de investir para você que ainda está no processo de fazer investimento, ainda está conseguindo economizar todo mês, guardar um dinheiro todo mês e investir em ativos? O que você vai fazer? Ao invés de focar exatamente no dividend yield, em quanto as empresas estão distribuindo, as empresas, os ativos, fundos imobiliários em geral, quanto eles estão distribuindo hoje, a ideia aqui para você que quer viver de dividendos no futuro, você na verdade deveria procurar uma estratégia que foca não apenas no dividend yield, mas numa coisa chamada dividend growth. Como assim? Bom, o dividend growth, na verdade, é quando você foca em empresas que estão crescendo os seus lucros. Isso é uma coisa que não é falado muito aqui no Brasil, mas é bastante conhecido lá fora, principalmente nos Estados Unidos, justamente por quem busca viver de dividendos. Ao invés de você escolher empresas que estejam pagando altos dividendos hoje, a ideia é você buscar empresas que estejam com lucros crescentes, que tenham um bom potencial de crescimento no futuro também, mas que talvez não necessariamente estejam distribuindo bons dividendos hoje. É importante que elas distribuam, mas não necessariamente distribuam de forma excessiva. Isso eu vou te mostrar na prática como encontrar essas empresas ainda nesse vídeo aqui.
Por quê? Porque a gente precisa entender, em primeiro momento, o porquê uma empresa resolve distribuir dividendos. Isso é algo que muito se fala, né? Muito se fala sobre dividendos, mas as pessoas às vezes não entendem de onde vem isso, ou por que é importante analisar esses critérios laterais ao pagamento de dividendos. Quando a gente olha para uma empresa que distribui dividendos, é importante a gente entender que ela só tem dividendos para distribuir se ela tiver lucro, porque ela vai pegar então parte desse lucro e distribuir na forma de dividendos para os seus sócios, para os seus acionistas. Se a empresa não tem lucro, ela não distribui dividendos. Agora, se ela tem lucro, por que ela vai distribuir para os seus acionistas? Ela pode distribuir dividendos por uma série de motivos. Um desses motivos, que acaba sendo um motivo até um pouco negativo se você parar para pensar, é o fato de que ela não tem onde investir esse dinheiro. Se uma empresa tem muito lucro, só que ela não tem onde investir, ou seja, a empresa não consegue nem pensar onde que ela pode crescer, ou para onde ela pode ir, ou fábricas novas, lojas novas que ela pode abrir, ela acaba distribuindo esses dividendos, justamente porque ela entende que não adianta pagar ela mesma, não adianta pegar esses dividendos e reinvestir no próprio negócio, valeria mais a pena distribuir para os seus sócios. Esse é um motivo, e que acontece principalmente com algumas empresas de alguns setores. Não é uma empresa, por exemplo, uma indústria de metais que daqui a pouco pensou, poxa, em vez de distribuir esse dividendo, vou abrir uma fábrica nova para lucrar mais, para vender mais. Então, nesse caso, a empresa reinvestiria justamente para lucrar mais no final. Então, quando a gente fala aqui de empresas de crescimento, é importante focar em empresas que têm condições de crescer no futuro. Empresas que têm condições de aumentar os seus lucros. Têm condições, consequentemente, de aumentar a distribuição de dividendos ao longo do tempo. Lá nos Estados Unidos, isso é conhecido de diversas formas diferentes, com diversos critérios diferentes, que é muito falado, por exemplo, das aristocratas dos dividendos, dos reis dos dividendos, dividend aristocrats, dividend kings e várias outras classificações que são dadas. Mas aqui no Brasil não se fala muito porque o conjunto de empresas que a gente tem que distribuem dividendos e crescem de forma consistente não é tão grande assim quanto no mercado americano. Então, com isso, a gente consegue entender que o dividend yield, o dividendo que a empresa distribui, vem do lucro da empresa. Então a ideia aqui do dividend growth, de metodologias de crescimento de dividendos, de dividend growth, é investir em empresas em crescimento, que estão conseguindo aumentar seus lucros ao longo do tempo e que distribuam pelo menos parte desses lucros aos seus acionistas. Isso vai guiar mais ou menos o que a gente vai ver logo mais na prática, que eu vou te mostrar aqui. Então, para focar justamente no dividend growth, a gente vai buscar por empresas com lucros crescentes, que distribuam dividendos, que possuam consistência no seu crescimento e que não distribuam todos os dividendos que estão recebendo, justamente porque a gente quer que a empresa consiga crescer por conta própria no futuro. Então, como que a gente pode encontrar essas empresas? Bom, no curso que eu tenho, eu falo... Não, olha só. Você achou que eu ia guardar isso dentro de um curso? Claro, eu falo disso dentro do Fluxo também, que é o meu curso de investimentos, mas eu vou te mostrar agora na prática como que você pode encontrar essas empresas. E para isso, a gente vai, no primeiro passo, buscar no site Oceans 14. Esse é um site bastante interessante que tem algumas informações gratuitas sobre empresas que a gente pode, por exemplo, puxar isso para um Excel, para um Google Sheets para tratar essas informações. Então você vai clicar no link, eu deixei um link ali embaixo na descrição também, que é o site Oceans 14 na parte de busca avançada de ações. Chegando aqui na parte de busca avançada do Oceans 14, a primeira coisa que você vai ter que fazer, que a gente vai lidar externamente, antes de puxar esses dados para um Google Sheets, a gente vai filtrar por liquidez. O que é a liquidez? É quanto um ativo é negociado. E aqui no caso, a gente só não quer pegar aqueles ativos que são muito pouco negociados em bolsa. Então a gente vai colocar aqui um filtro bem pequeno de R$1 milhão por dia para a gente conseguir visualizar essas empresas. E aqui a gente já tem então a tabela contendo todas as empresas da Bolsa Brasileira que possuem mais de R$1 milhão por dia de liquidez. Vou clicar aqui em mostrar todos e a gente vai ter a tabela completa. Então o que eu vou fazer? Eu vou ir até aqui embaixo da tabela, até o último elemento, e vou copiar tudo isso aqui. O próximo passo você pode fazer tanto no Excel como no Google Sheets. Pessoalmente, eu prefiro o Google Sheets por ser um pouco mais fácil de lidar, por ser uma ferramenta gratuita e por aí vai. Então eu crio uma nova planilha no Google Sheets e colo todas essas informações. Enquanto copio essas informações aqui, eu quero reforçar que eu vou te mostrar todo esse passo a passo aqui ainda no vídeo, mas se você quiser se tornar meu aluno, quiser entrar para o Fluxo, a minha comunidade de treinamento de investidores, vai ter um link no comentário fixado e aqui na descrição também. Eu tenho certeza que o conteúdo que está ali dentro vai ser bastante útil para você que está querendo aprender mais sobre investimentos. Vamos voltar agora
para a nossa planilha, que eu vou te explicar um pouco sobre essas informações que estão aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui nessa planilha que você está vendo na sua tela agora é fazer alguns filtros e classificações para pegar exatamente aquelas empresas que seriam mais interessantes para um objetivo específico, no caso, o objetivo de buscar empresas que pagam bons dividendos ou que têm potencial de pagar bons dividendos no futuro. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser clicar na linha 1, selecionar toda a linha 1 e aplicar um filtro nesse ícone aqui, que parece um funilzinho, criar um filtro, eu clico nele, e eu aplico um filtro em toda a planilha, em todos esses dados. Segunda coisa que eu vou fazer vai ser selecionar todas as células, clicando nesse quadrado aqui, dar um duplo clique só para ajeitar o texto aqui em cima para ficar mais fácil de visualizar. O que a gente vai buscar aqui? A gente vai buscar empresas que estejam dando lucro, a gente vai buscar empresas que estejam distribuindo dividendos, ou seja, que tenham um dividend yield maior do que zero. A gente vai buscar empresas que não estejam distribuindo tantos dividendos em relação ao lucro que elas têm, ou seja, é importante que elas retenham parte do lucro para poder crescer por conta própria. A gente vai buscar empresas que não estejam tão endividadas assim e empresas que estejam com lucros crescentes. E tudo isso a gente consegue visualizar por essa tabela aqui. Começando pela parte de empresas que estejam dando lucro, nós vamos vir aqui na coluna de PL, relação preço por lucro. Se você não sabe o que é essa relação, eu fiz um vídeo completo falando só sobre a relação preço por lucro. O vídeo ficou muito bom. Vou deixar um link aqui no card, aqui em cima e também ali na descrição para você ver depois. Eu venho aqui em PL e eu quero pegar apenas as empresas que estejam dando lucro, apenas as empresas com a relação PL positiva. Então eu venho aqui filtrar por condição e eu quero apenas as empresas que têm uma relação PL maior que zero. Dou um OK. E todas as empresas com PL menor do que zero saíram dessa minha lista. Só para você ter uma ideia, a gente está atualmente em 202 empresas, aqui embaixo diz, né, 202 empresas das 256 empresas iniciais. A gente começou com 256 empresas, guarda esse número. Agora a gente vai fazer outro filtro aqui, que é o filtro do EV/EBIT. Nós queremos apenas empresas que tenham uma relação EV/EBIT também maior do que zero. Então venho aqui, maior que zero, dou um OK. Com isso sobram 184 empresas, olha só. Depois eu quero filtrar apenas as empresas que estão distribuindo dividendos atualmente. Não precisa estar distribuindo altos dividendos, mas o dividend yield precisa ser maior do que zero. Então venho aqui de novo, filtrar por condições, maior que zero. Com isso, apenas as empresas com dividend yield positivo sobram nessa minha lista. Além disso, como eu te comentei, eu quero empresas que distribuam dividendos, mas que não distribuam todo o lucro disponível da empresa. Eu quero empresas que mantenham parte dos seus dividendos dentro da empresa justamente para conseguirem crescer no futuro. Então eu venho aqui em Dividend Payout, que é a quantidade do lucro disponível que é distribuído para os seus acionistas, filtrar por condição, e eu quero um valor que está entre o quê? 1%, quero que a empresa distribua parte do lucro, mas que não distribua tanto lucro assim. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 50%, 1% e 50%, para ver apenas as empresas que distribuem até 50% dos seus lucros para os seus acionistas. Além disso, eu vou ver agora a parte da dívida, eu vou vir aqui para o lado, tem um critério que se chama dívida líquida sobre EBITDA, eu venho aqui e eu quero apenas os valores menores do que 3, então menor que 3, esse é um indicador que mede a relação entre a dívida líquida da empresa e o EBITDA. Então eu quero aqui quero que essa relação seja menor do que 3. E por fim eu quero empresas que estejam com lucros crescentes nos últimos 5 anos, que é o período que o Oceans 14 nos fornece aqui. Então filtrar por condições, eu quero que o crescimento do lucro seja maior do que zero, que tenha tido algum crescimento nos últimos anos. Com isso, vocês podem perceber que a nossa lista, que inicialmente estava em 256 empresas, após a aplicação desses diversos critérios, nós chegamos a apenas 29 empresas. Ou seja, de todas as empresas que a gente tem disponíveis na bolsa, empresas que de fato passam por todos esses critérios que eu coloquei aqui ao longo do vídeo, lucros crescentes, liquidez suficiente, que esteja dando lucro, que esteja pagando dividendos e que esteja pagando dividendos saudáveis, ou seja, que não esteja decompondo todo o lucro da empresa para distribuir em forma de dividendos, a gente acaba chegando num conjunto relativamente pequeno de empresas, menos de 30 empresas que passam por todos esses filtros. Aqui no caso, a gente chega neste conjunto final de empresas. Quero dar um disclaimer aqui bastante importante, antes que fale algumas coisas nos comentários,
que é o seguinte: eu não invisto atualmente em nenhuma dessas empresas. Todos os meus investimentos em ações brasileiras estão em um único ETF, o ETF PIB-B11, que é um ETF que replica a Bolsa Brasileira como um todo através do índice IBRX. Dito isso, essa lista de empresas é exatamente a lista de empresas que respeita os critérios que eu falei aqui nesse vídeo. Ou seja, isso não é uma recomendação de investimentos, eu não estou te empurrando essas ações, mas o que eu estou fazendo aqui é, de forma educativa, te mostrar como que você, seguindo o passo a passo que eu te mostrei, pegando as informações do site Oceans 14, pode chegar numa lista de ações que talvez faça sentido você parar para analisar uma por uma e ver se faz sentido dentro da sua abordagem, dentro da sua estratégia, dentro dos objetivos financeiros que você quer conquistar ao longo do tempo. Por exemplo, essa aqui é apenas uma lista de empresas. Se eu quiser dessas aqui ver quais empresas estão mais baratas e dessas selecionar, por exemplo, 5, 10, 15, 20 empresas diferentes para investir ao mesmo tempo, posso vir aqui, por exemplo, e classificar de A a Z, ou seja, do menor para o maior, da relação preço por lucro, e aqui nós temos algumas empresas que estão baratas pela métrica de preço por lucro e que também respeitam todas as condições e critérios que eu te mostrei até esse ponto aqui no vídeo. Ou, se você quer, por exemplo, utilizar, ao invés do PL, utilizar a métrica de dividend yield para ver de todas essas que passam por esses critérios, quais estão distribuindo maiores dividendos, você vem aqui, classifica de Z a A, de maior para o menor, e vê que o conjunto ele muda um pouco. Agora a gente tem Sanepar, tem Fesa, tem Curi3, tem Log, tem outras empresas que estariam classificadas por essa métrica. O que eu te mostrei aqui e o que eu quis te mostrar é que muitas vezes os investidores eles ouvem falar algum código em algum lugar e pensam, poxa, talvez depois de eu ter ouvido essa pessoa específica falar dessa empresa específica, faria sentido para eu investir nela. Só que na verdade o pensamento devia ser o oposto. Você deveria começar com os seus objetivos financeiros, pensar, poxa, eu quero investir em ações de crescimento, ou eu quero investir para receber altos dividendos, ou eu quero investir pensando em receber dividendos ao longo do tempo, porque as empresas vão crescer os seus dividendos ao longo do tempo. Você precisa começar com o que você quer receber dos seus investimentos, com quais são os objetivos financeiros que você quer conquistar. Alguém que pensa em comprar uma casa daqui a 6 meses, necessariamente deve investir diferente em quem pensa em se aposentar daqui a 15 anos. São objetivos financeiros completamente diferentes e que exigem ações e atitudes diferentes do investidor. E é justamente sobre isso que eu falo no Fluxo, sobre como que você precisa pegar os seus objetivos financeiros e a partir desses objetivos montar a carteira de investimentos ideal para você. Não é a carteira de investimentos ideal para o seu vizinho, não é a carteira de investimentos ideal para o seu filho, não é a carteira de investimentos ideal para o seu colega de trabalho que sempre fala das coisas que o assessor dele mandou ele comprar. Não é sobre isso. É sobre você investir de acordo com os seus objetivos. E é disso que eu falo no Fluxo. Com esse vídeo aqui, eu quis te mostrar uma maneira bem facilitada para você conseguir manipular diferentes dados financeiros, dados de investimentos, dados que estão facilmente disponíveis na internet, para você justamente conseguir pegar, por exemplo, uma lista completa de ações e filtrar apenas aquelas que passam por determinados critérios. Aí sim, a partir de uma determinada lista, você consiga estudar um pouco mais cada empresa para aí sim tomar uma boa decisão de investimentos. Se você busca alguma coisa mais ou menos como essa, de crescimento de dividendos, talvez seja interessante aplicar justamente uma metodologia como essa que eu te mostrei, de eliminar empresas endividadas, eliminar empresas que não estejam tendo lucro, eliminar empresas que não estejam crescendo os seus lucros, e aí sim você vai chegar em algo parecido com isso. Além disso, eu preciso te lembrar que se você gerar essa lista todo dia, a cada dia que você gerar essa lista vai dar um resultado um pouco diferente, principalmente porque alguns critérios aqui envolvem preço. Relação preço por lucro é o preço atual dividido sobre o lucro líquido nos últimos 12 meses. Lucro líquido nos últimos 12 meses não muda tanto, mas o preço muda todo dia. Consequentemente, essa relação PL pode mudar todo dia, fazendo com que você encontre uma relação ou mesmo uma ordem de ações um pouco diferente a cada dia que você for gerar uma lista como essa. Então não trate esse tipo de ranqueamento de ações de forma ansiosa. Trate ele como algo qualitativo para você observar e a partir disso tomar alguma decisão específica. Tudo bem? Se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Não te esquece de inscrever aqui no canal e de deixar o like no vídeo agora que você terminou ele, agora que você viu o valor que eu te entreguei aqui. Se você gostou, pode deixar o teu like e eu te vejo em uma próxima oportunidade aqui na Guilda dos Investidores. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.